O Banco Central informou que revisou a projeção de crescimento da economia para 1,9% ao divulgar o relatório sobre os dados do PIB e da inflação. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, rebateu as críticas à autarquia. Reportagem de Marcelo Matos. Campos Neto reforça a autonomia financeira do Banco Central e rebate ministro da Fazenda por tratar o tema via imprensa. Fernando Haddad criticou o presidente do BC por não discutir antes a proposta com Lula. Em coletiva em São Paulo, Campos Neto ressaltou que esse tema não é para ser tratado na mídia. Foi o que combinei com o ministro Haddad. E não foi o único ministro lembrado. O titular do Trabalho, Luiz Marinho, havia afirmado que aumentar juros é a forma burra de se controlar a inflação. Está faltando estudar um pouco fundamentos da economia. Campos Neto também respondeu, garante que entende todas as críticas, mas trazer a inflação para a meta é a missão do Banco Central. Uma missão com grande sucesso não só no Brasil, como no resto do mundo, porque a inflação alta gera um grande desequilíbrio e afeta muito mais a camada mais carente da população. E ressaltou que o BC promoveu uma redução de inflação com custo social bastante baixo. O que a gente vê é que o Brasil está trazendo a inflação, está fazendo a inflação convergir, ainda que essa última milha seja um pouco mais dolorida, como está sendo em vários países do mundo, mas o Banco Central trouxe a inflação, né, ou pelo menos promover um processo de convergência, né, com um custo bastante baixo. Inclusive o crescimento surpreendeu para cima, o desemprego tem surpreendido para baixo. Então a gente entende todo tipo de crítica, estamos abertos ao debate, mas eu acho que existe uma avaliação, tanto local quanto internacional, de que o trabalho do Banco Central foi bem feito no sentido de promover uma convergência da inflação com um custo baixo para a sociedade. O presidente do Banco Central reforça que a meta de inflação é colocada pelo governo, no Conselho Monetário Nacional, e não pelo BC. Ele citou a Argentina, a Turquia e vários exemplos, segundo ele, onde a inflação gerou desigualdade muito grande e afetou justamente quem mais precisava. Sobre a independência financeira, Campos Neto colocou que o orçamento atual representa um quarto de 4 anos atrás e 90% dos bancos centrais mundiais têm autonomia operacional e financeira. A PEC depende do aval do Congresso e afirmou também Campos Neto que está tentando uma aproximação do Legislativo com o governo. O presidente do BC concedeu uma coletiva para a divulgação do último relatório trimestral de inflação, com previsão do aumento do crédito 9,4%. E em relação ao PIB, o BC estima agora uma alta de 1,9% contra a previsão anterior de 2024 de 1,7%. Bom, não é a primeira vez que o presidente do Banco Central e o governo se estranham e agora com essa discussão sobre a ampliação da autonomia do Banco Central. Dora Kramer, claro que não é o desentendimento que nós tivemos no começo do ano passado, com a crítica do presidente Lula às taxas de juros, mas o Executivo e o Banco Central continuam se estranhando. Olha, nem eu chamaria de estranhamento, sabe? Quando eu vejo isso, uma cena dessas, quer dizer, mas eu acho importante o Banco Central, a autoridade monetária, ser autônoma, porque o presidente do Banco Central pode rebater sem risco de demissão, sem subserviência, a despeito. As críticas do ministro da Fazenda, elas foram críticas, assim, digamos, de conteúdo, feitas de uma maneira civilizada. Agora, já as críticas, eu não chamo nem de críticas, o ministro do Trabalho fez ataque, né? Chamando de burro, enfim, né? Então, eu acho interessante ver essa discussão, sabe? Por isso, Tiago, que eu não chamo de estranhamento, é da natureza de uma instituição autônoma, né? Ter a independência para fazer esse debate sem que isso tenha alguma consequência funcional. Pois é, Vilela, se ficar só no campo das ideias, tudo bem, né? Pois é, agora tem algumas coisas que não podem ficar assim. Você vê que um ministro,
ele é um assessor do presidente da República, ele é um longa-manos do presidente da República. Não é adequado que o presidente permita, que o governo permita, um ministro de uma outra pasta, que não tem ligação direta com o tema da economia, venha fazer esse tipo de ofensa ao presidente do Banco Central. Quando isso ocorre, por exemplo, da presidente do PT ou do presidente de algum partido, de um parlamentar, aí o governo não tem diretamente uma capacidade de controle. Nesse caso, o governo tem. Eu vejo que é importante que o governo ele faça com que seus ministros também não venham a aumentar o tom das críticas, especialmente passando para uma forma deselegante como essa que foi tratada pelo ministro do Trabalho, até para evitar aquele conflito, aquele ruído que a gente viu ano passado e que acabou não dando em nada, porque o remédio empregado pelo Banco Central foi positivo até para o governo poder colher os louros no final do ano.